Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre cosmovisão cristã e nessa oportunidade nós vamos então tratar da cosmovisão cristã versus modernidade e pós-modernidade. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos abordar essa temática de uma maneira mais aprofundada. Quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós devemos relembrar o fato de que a cosmovisão cristã é uma maneira de pensar o mundo, ou seja, está associado ao processo cognitivo do ser humano. Quando nós falamos de pós-modernidade ou modernidade, estamos falando de dois conceitos que explicam algumas rupturas que houveram na maneira do homem pensar, enxergar o mundo e agir sobre eles. Então, pós-modernidade ou imodernidade não são apenas conceitos associados às mudanças estéticas, mas muito mais que isso. São conceitos que explicam a mudança na maneira como o homem passou a pensar, explicam as rupturas que houveram em relação aos valores vigentes das sociedades e as mudanças ocorridas a partir de alguns avanços. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios 2,16, dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o cristão, ele possui uma maneira diferente de pensar. As suas ideias, muitas vezes e em muitas situações, contrariam as ideias, a forma de pensar do mundo. E isso, por si só, exige de nós uma compreensão acerca do fundamento das nossas ideias e por que pensamos dessa maneira. O fundamento, evidentemente, das ideias de um cristão estão nas Escrituras Sagradas, ou seja, na revelação de Deus. Essa revelação de Deus, evidentemente, não exclui o elemento racional, mas o que nós estamos querendo dizer é que o fundamento da cosmovisão cristã são as Escrituras Sagradas e, portanto, transcende a materialidade, enquanto que o que caracteriza a modernidade e a pós-modernidade é o racionalismo, ou seja, as ideias, os conceitos, a moralidade que se fundamenta exclusivamente na razão humana. Então, é esses dois opostos que nós precisamos entender de que modo que se dá essa oposição e por que a cosmovisão cristã é considerada pelos cristãos como a visão correta acerca do mundo, em contrariedade ao que tem ensinado os modernistas e pós-modernistas. E há um ponto a se ressaltar em relação à modernidade e à pós-modernidade, que nem tudo aquilo que houve de mudanças na modernidade e pós-modernidade tem um aspecto ou é visto de maneira negativa por um defensor da cosmovisão cristã. Muito pelo contrário, existem mudanças que aconteceram para o bem da humanidade. O nosso ponto de divergência é em relação a alguns conceitos, algumas ideias, algumas explicações que contrariam, portanto, a cosmovisão cristã. E no decorrer, então, desse vídeo, nós vamos entender um pouquinho melhor esses aspectos. Quando nós trabalhamos a temática da cosmovisão cristã e a modernidade, nós temos que delimitar muito bem qual será o escopo desse estudo para nós não divagarmos muito, de forma muito abrangente sobre essa temática, porque são muitos e múltiplos aspectos que poderiam ser considerados aqui. O ponto que eu quero destacar é aquilo que eu considero essencial para nós entendermos
tanto a modernidade quanto a pós-modernidade, e de que modo que as ideias ou os valores da modernidade e pós-modernidade possam entrar em confronto com a cosmovisão cristã. Então, quando nós entendemos essa temática, nós conseguimos nos localizar melhor nesse contexto para entendermos tanto o papel do cristão no mundo quanto o papel da igreja e o modo como os nossos valores eles vão estar em desacordo em alguns aspectos com os valores modernos e pós-modernos e, acima de tudo, de que maneira como que eu posso, como cristão, me posicionar nesse cenário e defender as minhas crenças, os meus valores e os meus ideais enquanto cristão. Para nós entendermos melhor sobre o advento da modernidade, é imprescindível que nós venhamos olhar com cuidado para o contexto europeu do século XVI e entender o que estava acontecendo, seja na área econômica, seja na área cultural, seja na área científica, religiosa, literária e assim por diante. O primeiro ponto que nós devemos olhar para entender a modernidade está relacionada ao surgimento do movimento iluminismo. O iluminismo era baseado em 3 pilares fundamentais, que são os seguintes: a valorização da razão, da racionalidade, a liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência. Observe que esses 3 pilares, eles vão estabelecer aquilo que nós chamamos de base fundamental para o movimento iluminista. Então, o movimento iluminista ele é considerado por grande parte dos historiadores na modernidade como um movimento precursor da humanidade, ou seja, é um movimento que abre caminho para este novo momento que a humanidade passará a vivenciar. Então, o que caracteriza fundamentalmente os iluministas foi o seu empenho, a sua determinação em estender a razão como fonte do conhecimento e das explicações e servindo então como crítica a tudo aquilo que a sociedade vivenciava, seja no aspecto cultural, econômico, político ou religioso, e também era a razão que deveria servir como o guia a todos os campos da existência humana. Você vai perceber que a partir deste momento haverá uma rivalidade entre os empiristas e os racionalistas. Os empiristas, eles defendiam a tese de que o conhecimento ele é oriundo das experiências sensíveis. Então, o John Locke, por exemplo, ele vai dizer que o ser humano ele nasce como uma tábula rasa e à medida que ele vai experimentando o mundo, que ele vai interagindo com o mundo, então ele vai conhecendo, ou seja, vai formando o conhecimento. Já por outro lado, o René Descartes, por exemplo, era um racionalista e ele defendia a tese de que a fonte do conhecimento é a razão. E, portanto, a razão ela é a fonte confiável e única para a formação de novos conhecimentos. Então, o racionalismo cartesiano ele vai ter um peso muito grande para a busca do conhecimento verdadeiro ou do conhecimento da verdade. Então, qualquer experiência que um ser humano tenha como fonte
para uma crença, para um valor, etc. e tal, é refutado pelos racionalistas como algo subjetivo e, portanto, é um valor pessoal e não possui, então, uma validade objetiva, ou seja, não foi submetida ao critério da razão. Em decorrência disso, então, os iluministas, eles colocaram a razão e a ciência como o centro, né? O ponto primeiro e o último para pensarmos sobre o mundo, né? Porque eles entendiam que a razão ela seria o único meio capaz que o ser humano poderia se utilizar para apresentar respostas lógicas e cientificamente válidas para os anseios mais profundos da sociedade. Então, diante disso, né, tudo aquilo que envolve o ser humano em sua existência, seja religião, seja ciência, seja as artes, seja família, trabalho, enfim, tudo, né, deveria então ser submetido aos critérios e avaliação da razão. Então, qualquer menção de Deus, né, ou de alguma verdade metafísica é reputada pelos racionalistas como uma ideia da razão, mas não necessariamente um fato da razão. E isso é interessante porque quando nós distinguimos, né, as ideias da razão, essas ideias elas não necessariamente precisam de uma comprovação para serem ideias verdadeiras. Agora, essas ideias verdadeiras não necessariamente são fatos verdadeiros. E essa distinção ela vai distanciar, então, o pensamento científico do pensamento religioso. Haverá, então, uma distinção que Francis Schaeffer vai chamar dos dois pavimentos. No pavimento de cima, ou seja, espiritual, religioso, moral, fiquem então os valores. No pavimento de baixo ficaria então os fatos, ou seja, na parte de cima, ideias, né? Ideias que não necessariamente são verdadeiras ou são provadas. E na parte de baixo ficaria então os fatos e a razão, ou seja, aquilo que pode ser provado, né, cientificamente. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre o pensamento científico, mas a grande questão é que aquilo que seria cientificamente válido precisava ser provado empiricamente também, ou seja, haveria a hipótese, haveria o teste e, consequentemente, o surgimento, então, do conhecimento. Aqui é importante destacar que alguns pensadores, eles que acreditavam na existência de um Deus criador, eles tentaram, então, adequar as suas crenças, né, aos valores iluministas, e a partir daí a gente conhece, acaba surgindo então um movimento conhecido como deísmo, que é uma adequação das crenças religiosas, das ideias da razão, portanto, à razão propriamente dita. E esses os valores como igualdade, liberdade e fraternidade é que vão guiar, então, basicamente, o pensamento desses deístas humanistas, digamos assim. A modernidade e a pós-modernidade vão marcar aquilo que nós chamamos, ou vão dar origem àquilo que nós chamamos de sociedade secularizada, que nós vamos tratar mais adiante. Então, no meio acadêmico,
há uma longa discussão sobre quando que inicia, quando que termina a modernidade, ou quando que inicia a pós-modernidade, enfim. Mas, independentemente de quando começa ou quando termina outra, o que me preocupa mais e o que eu gostaria de frisar aqui, seriam sobre as diferenças, né, entre uma coisa e outra, né? Então, o nosso interesse aqui ele está para além desse debate entre quando começou a pós-modernidade ou quando terminou a modernidade. O principal ponto que nós vamos destacar aqui é o fato de que esses movimentos eles representaram uma mudança de paradigma, né, na sociedade, no modo como a sociedade compreende os valores religiosos e mais precisamente os valores cristãos, porque a sociedade europeia era predominantemente cristã, ou a sociedade ocidental como um todo é predominantemente cristã até os dias de hoje, mas como que essa mudança de paradigmas com o advento da modernidade e pós-modernidade afetou diretamente a nossa sociedade. E uma dessas mudanças foi aquilo que nós chamamos de secularização da nossa sociedade. Então, conforme você está vendo no slide, alguns defendem, então, que a modernidade tem início por volta do século XVI ao XVIII, outros defendem que ela tem início por volta do século XVIII na Europa, né, onde o protestantismo, a reforma protestante, né, liderada por Martinho Lutero, lá em 1517, vai gerar uma ruptura não apenas na esfera política, mas também na esfera, ou melhor, não apenas na esfera religiosa, mas também na esfera política e na esfera cultural da Europa. E vai marcar um momento no qual as pessoas passaram, então, a ter uma maior liberdade, digamos assim, ou viver uma maior liberdade no aspecto de conhecer as Escrituras, de ler as Escrituras e tomar decisões, digamos, a partir, então, de seus valores pessoais. Então, o protestantismo contribuiu para o surgimento da modernidade, as grandes descobertas nas ciências, né, que acabaram por culminar com aquilo que ficou conhecido como século das luzes. No plano filosófico, então, nós temos o fortalecimento, né, do racionalismo e do positivismo. Nós devemos lembrar que um sociólogo francês chamado Auguste Comte, ele vai dividir a humanidade, ou a história da humanidade, em 3 estados. O primeiro é o estado teológico, onde os seres humanos são basicamente guiados pelo pensamento mítico. Depois, o estado metafísico, que apresenta uma espécie de transição entre o estado teológico e o estado positivo, e o estado metafísico seria esse intermediário, e o positivismo, então, seria o florescimento dos ideais humanos, assentados, então, na lógica, na capacidade humana, na razão, no avanço científico. Então, no plano filosófico, né, a modernidade, ela culmina, então, com o racionalismo, uma valorização da razão em detrimento das crenças, da religião, dos valores espirituais, e no positivismo, que seria, então, essa capacidade humana para intervir nos destinos da história da humanidade. Então, a pós-modernidade, é interessante destacar isso, ela representa a quebra com antigos modelos de pensamento linear defendido na era moderna pelos iluministas. Então é importante destacar que a modernidade, ela tinha alguns aspectos fundamentais que perduraram por um longo tempo,
na sociedade ocidental, mas que esses aspectos fundamentais, eles começam então a fragmentar-se, a ser desconstruídos a partir da pós-modernidade. No slide que você está vendo agora, nós temos ali então a diferença entre modernidade e pós-modernidade. Então a modernidade inicia na Revolução Francesa, de acordo com alguns historiadores, lá no século XVIII. Outros historiadores afirmam que surgiu lá no século XVI, enquanto que a pós-modernidade inicia no fim da Guerra Fria, nos anos 80 do século XX. Alguns dizem que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, portanto ali em 1945. A modernidade se caracteriza pelo pensamento linear e cartesiano, enquanto a pós-modernidade pelo pensamento fragmentado, né? Ou seja, não há mais uma elite que ditaria as formas de pensar e seguiria um curso linear, mas agora os diversos tipos de pensamentos são comportados na pós-modernidade. A modernidade se caracteriza pelo plano coletivo em busca do sonho utópico. Há uma valorização da coletividade, né, na modernidade, e isso fica expresso, por exemplo, no pensamento de Karl Marx e outros socialistas ali. E a pós-modernidade, então, se caracteriza pelo individualismo, no qual cada pessoa, em busca de seus prazeres e satisfações individuais, né? E há, então, a forte ênfase na individualidade, na autonomia e por aí vai. Não que no iluminismo não houvesse, mas na pós-modernidade isso se acentua. A modernidade se caracteriza pela busca pela ordem e progresso, né? E há um nacionalismo muito forte na modernidade, enquanto a pós-modernidade há uma quebra de barreiras territoriais e culturais, né? Marcado por aquilo que a gente chama de globalização, e isso se deve muito ao avanço das tecnologias da informação. O advento da internet, então, fez com que essas barreiras territoriais e culturais acabassem desaparecendo. A modernidade também se caracteriza em trabalhar em prol de um plano coletivo para o futuro, enquanto que a pós-modernidade há uma forte ênfase no hedonismo e também no viver o aqui e o agora. Então observe que há essas distinções, né, entre aquilo que nós conceituamos como modernidade e aquilo que nós conceituamos como pós-modernidade. Então nós, na nossa sociedade atual, a gente pode perceber, né, alguns desses aspectos, né, que nós visualizamos. O pensamento fragmentado, ou seja, não há mais uma verdade universal, objetiva, ou as verdades universais, objetivas, né? Elas são questionadas porque há uma multiplicidade de formas de pensar, de perspectivas, né? O relativismo tem tido uma influência muito grande. Há, na pós-modernidade, ou seja, a sociedade atual, ela se caracteriza pela forte ênfase na individualidade, na autonomia, né? Ou seja, cada pessoa deve buscar a sua felicidade, independente do que os outros pensem, etc. e tal. Ou seja, estilos de vida dos mais variados possíveis, né? E tudo deve ser aceito.
Há também, né, e isso nós estamos acompanhando de modo ainda muito mais intenso no nosso tempo, que é essa quebra de barreiras territoriais e culturais através da globalização. Ou seja, você conhece diferentes culturas, diferentes formas de vida a partir apenas de um clique numa rede social ou num vídeo do YouTube e assim por vai. E também se caracteriza por essa ideia de viver o aqui e agora, né? Ou seja, as verdades religiosas acerca de céu, inferno, de prestar contas diante de Deus e por aí vai, são verdades relativizadas e, portanto, há uma ênfase muito grande em ser feliz aqui e agora. Mas o ponto principal que eu quero chamar a atenção em relação que começou na modernidade e se acentuou na pós-modernidade é a questão do secularismo. Então, de acordo com Alan Johnson, a secularização é o processo de mudança social através do qual a influência da religião e do pensamento religioso sobre as pessoas declina, à medida que é substituída por outras maneiras de explicar a realidade e regular a vida social. Então, se você olhar para o período que antecede a modernidade e também no decorrer da modernidade, você vai ver que a explicação da realidade, né, ela era feita a partir de uma perspectiva cristã, né? Então, aquilo que a sociedade vivia, a religião explicava, ou seja, a religião buscava dar resposta para as situações da vida, para os acontecimentos sociais. Um outro ponto é que a vida social ela era regulada basicamente por um padrão moral religioso, e essas duas questões, tanto as explicações da realidade, tanto quanto a regulamentação da vida social, elas vão dando lugar a outras formas de explicação. Por exemplo, para explicar a realidade material, nós vamos ver o surgimento do naturalismo, que vai explicar que a sociedade é fruto de um longo processo de evolução e aquilo que acontece, sejam as doenças, sejam os conflitos, é ainda parte desse processo de evolução que ainda não terminou, né? A moralidade também seria fruto de uma necessidade humana para regulamentar a sociedade, e aí nós vamos ver escritos como o do próprio Thomas Hobbes, o livro denominado de Leviatã, no qual ele explica o porquê que o homem ele abre mão de sua liberdade e cria o Estado, o governo, enfim, você vai perceber que as explicações para a realidade da sociedade e a maneira como nós vivemos já não é mais uma explicação religiosa, mas é, portanto, uma explicação racional, entre aspas. Então isso significa dizer, por exemplo, que em sociedades secularizadas, os escritos sagrados foram perdendo gradativamente a influência na vida dos indivíduos, tendo que ser revistos e readaptados à realidade do contexto atual. Então a prática religiosa se tornou mais racional, ou seja, aquilo que antes era atribuído a fatores espirituais, atualmente se explica por meios científicos. Então, quanto a essa nova realidade, nós devemos estar atentos, né, ao fato de que houveram avanços importantes, né, e necessários, mas, infelizmente, com o advento da pós-modernidade, veio também aquilo que nós denominamos de esfriamento do amor, o esfriamento do sentimento religioso ou da paixão pelo divino, né? E isso decorre necessariamente, então, dessa maior confiança nos avanços científicos do que na própria providência divina.
Isso faz a gente olhar para as Escrituras e entender aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:21, quando ele disse, em relação ao contexto, em relação a tudo aquilo que existe, ele diz, examinai tudo, ou seja, esquadrinhai, analisai, né? Julgue tudo, mas retende aquilo que é bom. Nós falamos anteriormente que uma das formas de explicar a realidade e compreender como se regula a sociedade, como a sociedade ela vai criando mecanismos para se organizar e sobreviver, foi o naturalismo. Mas o que é o naturalismo? Numa definição simples, o naturalismo é, em oposição ao sobrenatural ou espiritual, a ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo em extensão, a ideia ou crença de que não existe nada além do mundo natural. Os adeptos do naturalismo, ou seja, os naturalistas, afirmam que as leis naturais são as regras que regem a estrutura e o comportamento do universo natural, que cada etapa da evolução do universo é um produto dessas leis. Então, uma das mudanças ocorridas, né, com a modernidade foi a tentativa de explicar a realidade a partir de uma perspectiva natural, ou seja, física, material, palpável. Então, o naturalismo é um movimento tanto filosófico quanto científico que contrapõe diretamente ou está em oposição direta àquilo que nós denominamos de sobrenatural, né, suprassensível, espiritual, né, metafísico e por aí vai. Então, os naturalistas eles vão lançar mão, né, de ferramentas, de conceitos para explicar a realidade material a partir da realidade material. De acordo com o Ferrater Moura, né, pode-se definir o naturalismo como a atitude filosófica ou a doutrina filosófica, ou ambas ao mesmo tempo, que avaliam ser a natureza e as coisas que nela há as únicas realidades existentes. Então observe bem que lá no início nós falamos de ideias da razão. E ideias não são necessariamente realidades objetivas, né, demonstráveis, palpáveis. Ideias, né, para os racionalistas, não são fatos, né, são coisas diferentes. Então, o naturalismo, embora seja uma das mais antigas cosmovisões que se tem conhecimento, porque o naturalismo ele surge com os pré-socráticos, que são os filósofos que antecedem, por exemplo, Sócrates e por aí vai, e os pré-socráticos eles queriam explicar a realidade a partir de um elemento físico, seja terra, ar, água, fogo ou qualquer outro elemento. Por isso que eles ficaram também conhecidos como físicos, porque eles queriam encontrar um elemento que eles pudessem dizer, olha, esse elemento aqui, esse elemento natural é o originador de todas as coisas. O Demócrito, por exemplo, ele vai dizer que o átomo é o princípio de tudo, porque naquele tempo, para Demócrito, o átomo era a menor partícula que havia no universo. Então ele dizia que o átomo era a origem de tudo. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que foi passando o tempo e o naturalismo ele ressurge na modernidade com muito maior força e agora
ele acaba se tornando, esse movimento acaba se tornando, então, uma das cosmovisões mais influentes da atualidade. Então, o que é a ciência naturalista? Quando nós falamos de ciência, nós estamos falando de conhecimento, resultado de pesquisa, de experimento e por aí vai. Mas a ciência, ela pode considerar outros elementos que não necessariamente sejam apenas materiais, naturais. Quando nós falamos de ciência naturalista, nós estamos falando de um movimento científico que considera que apenas, né, aquilo que há na natureza e as coisas que nela existem que podem ser a base para explicar a realidade, porque eles consideram que apenas a natureza e aquilo que nela existe é que são as únicas realidades existentes. Então, se observarmos com atenção, vamos perceber que essa cosmovisão ela vai ter um impacto direto, né, sobre a vida dos seres humanos, mas também indireto sobre todas as áreas da vida. Então, esse impacto ele vai desde concepções morais sobre aquilo que é certo e errado, sobre aquilo que é justo ou injusto, sobre o que é bom ou mal, vai impactar sobre a religião, sobre a ciência, sobre a educação, sobre a política, sobre o direito, sobre a psicologia e todas as áreas da vida humana. Então, ao negar uma realidade que a existência de uma realidade que transcende, né, esse mundo material, então se nega automaticamente a existência de um Deus criador e que este Deus intervém nos destinos do mundo, e não apenas isso, mas negando essa realidade espiritual, nega-se também a validade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso é muito importante nós olharmos para o que Paulo fala em Colossenses 2, 8 e 9, quando ele diz: cuidado que ninguém vos engane a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a partir do naturalismo, nós vamos encontrar um embate entre o naturalismo e o teísmo cristão. E quando nós falamos de teísmo cristão, nós estamos falando de um teísmo específico, porque existe, por exemplo, o teísmo judaico, o teísmo islâmico, né? Quando nós falamos de teísmo cristão, nós estamos falando na crença da existência de um Deus criador do universo, né, e que mantém todas as coisas pela sua palavra. Então, enquanto o naturalismo ele nega a existência de qualquer coisa além da natureza, né, e das coisas que nela existem, o teísmo cristão defende a tese, né, o princípio, a crença de que há um Deus soberano e atuante entre os homens, e não apenas isso, mas este Deus se relaciona com os homens. Bem, quais então seriam as crenças do naturalismo que se chocam com o teísmo cristão? No slide que você está vendo, nós temos ali algumas dessas crenças enumeradas pelo escritor James Sire, né, que se chocam com o teísmo cristão. Então, para o naturalismo, a realidade principal é a matéria. Então, a matéria existe eternamente e é tudo que existe. Deus não existe. Segundo, o cosmos existe como uma uniformidade de causa e efeito num sistema fechado. Ou seja, o cosmos é o cosmos em si. Não há uma outra realidade espiritual, né, que atue sobre o cosmos. Terceiro, os seres humanos são máquinas complexas. Personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos completamente. Quarto, a morte é a extinção da personalidade
e da individualidade. Quinto, através da nossa razão humana, inata e autônoma, incluindo os métodos da ciência, podemos conhecer o universo. O cosmos, incluindo este mundo, é entendido como estando em seu estado normal, né? Mas nós falamos em outro vídeo sobre os efeitos da queda e a gente sabe que o cosmos ele não está em seu estado normal devido à pecaminosidade humana que trouxe uma desarmonia entre o cosmos, a criação e o Criador. Sexto, a moralidade está relacionada apenas aos seres humanos. E sétimo, a história é um fluxo linear de eventos ligados por causa e efeitos, mas sem um propósito abrangente. Ou seja, na visão dos naturalistas, né, não existe um propósito maior, né, do que aquilo que é percebido na própria natureza, né, nessa relação de causa e efeito. Agora, para finalizar esse ponto, olha o que Hebreus 11:3 diz. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, olha a ênfase que se dá, né? A ênfase que o escritor aos Hebreus dá em relação à atuação de Deus no universo. Bem, para finalizar o nosso vídeo, mais uma das consequências, então, do naturalismo. Então, veja que a modernidade produziu o naturalismo. O naturalismo produziu aquilo que nós chamamos de niilismo. O que é o niilismo? De acordo com James Sire, o niilismo é mais um sentimento do que uma filosofia, mais uma postura solitária diante do universo do que uma visão de mundo. Estritamente falando, o niilismo é uma negação de qualquer filosofia ou visão de mundo, uma negação da possibilidade de conhecimento, uma negação de tudo o que é valioso. Ou seja, o niilismo é a negação de tudo, conhecimento, ética, beleza, realidade. No niilismo, nenhuma afirmação tem validade. Nada tem significado. Bem, a palavra niilismo, ela quer dizer nada, vazio. Então, para o niilista, nada possui sentido em si mesmo. Para o niilista, o sentido das coisas está naquilo que nós atribuímos a elas. Por exemplo, Nietzsche vai dizer, olha, não existe verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que eu digo ser verdade. Porque não há verdade em si, não há verdade objetiva nas minhas afirmações, nas minhas proposições. É verdade aquilo que eu digo ser verdade. Então, para o Nietzsche, né, tudo seria uma espécie de metáfora, né? Nada seria, portanto, verdadeiro. E o sentido das coisas, por exemplo, o sentido da palavra amor, né, também é aquilo que eu atribuo à palavra. O conceito de amor, ele não possui um sentido absoluto e objetivo. Ou seja, é um conceito vazio. A relação, ela vai ter sentido se eu atribuo sentido a ela. Por quê? O que existe é o nada. O que existe é o vazio. Nada tem sentido em si mesmo. O sentido é atribuído por nós, pelos seres humanos. Um exemplo disso, para finalizar, é aquilo que nós chamamos de niilismo epistemológico. A palavra epistemologia quer dizer estudo, né, do conhecimento, ou origem do conhecimento, explicação, né, do conhecimento, enfim. E quando falamos de niilismo epistemológico, consiste numa posição ou numa concepção filosófica que defende a teoria de não haver nenhuma certeza que possa servir como base para o conhecimento, né? Quando tratamos, por exemplo, das questões existenciais, os niilistas defendem a ideia
de que a vida do ser humano não possui nenhum sentido ou finalidade em si mesma. Ou seja, nossa vida é vazia. Ela só vai ganhar sentido e finalidade se eu atribuir esse sentido e finalidade a ela. E aí eles vão dizer, aí entra o lugar, entra a filosofia, a religião. A religião é verdadeira? Não, a religião é só um meio que o ser humano encontrou para dar sentido e finalidade à vida, né? Por quê? Porque a vida é nada, a vida é vazia, a vida ela não tem sentido e finalidade, é os elementos que nós temos à nossa disposição que conferem, então, sentido à nossa vida. Então, para o niilista, Deus existe? Não, Deus não existe. Deus foi criado para dar sentido à existência humana. Então, observe que essa negação, ela impacta em tudo na nossa vida, na religião, na moralidade e aí por aí vai, né? Então, por consequência, o niilismo, ele nega a existência de princípios morais, de valores morais, né? Porque ele acredita que nenhuma ação pode ser considerada moral e imoral, né? Mas isso está em desacordo com as Escrituras, né? Principalmente, por exemplo, em relação à moralidade, porque a Bíblia ela faz distinção entre o bem e o mal, entre o certo e errado, né? Aquilo que considera atos de justiça, entre aquilo que são atos pecaminosos. Então, em se tratando do fundamento da moralidade, nós devemos ter claro que Deus é o fundamento da moralidade. Não é o ser humano que cria um fundamento para a moralidade, mas o próprio Deus se coloca e é um fundamento objetivo da moralidade. Então, o próprio Nietzsche, né, ele vai afirmar, né, que Deus está morto, né? E na verdade ele está reconhecendo, né, que quando Deus está morto e as pessoas não são culpadas de violar uma lei moral, tudo que elas têm é um sentimento de culpa infundado e insolúvel dentro de sua cosmovisão. Então, para o Nietzsche, essa afirmação da morte de Deus é querendo dizer que não existe pecado, né? Aquilo que o ser humano comete não pode ser considerado atos pecaminosos. Pode ser um desvio de conduta dentro de um espectro moral e o ser humano, ele pode se sentir culpado em relação aos seus atos, mas jamais uma culpa, digamos, metafísica ou uma culpa espiritual, mas é algo que ele pode lidar humanamente falando com uma terapia, um tratamento e por aí vai. Então, em Romanos, né, a Bíblia vai deixar muito claro, em Romanos 3:23, que o pecado não é uma ilusão que gera culpa. Muito pelo contrário. Nós já falamos em outro momento que o pecado é uma realidade e, portanto, é uma infração real da lei de Deus, né? E tem consequências diretas sobre a vida do pecador, que necessita arrepender-se e abandonar a vida pecaminosa para ter comunhão com Deus e experimentar da plenitude da sua presença. Para resumir, você observa que uma coisa foi levando a outra, né? A modernidade contribuiu para o surgimento do naturalismo, que é uma explicação da realidade a partir somente da realidade material, né? O naturalismo levou ao niilismo, essa corrente, esse pensamento filosófico, que vai impactar sobre o comportamento humano e também o modo como o ser humano se enxerga no mundo. Qual o grande problema disso? O grande problema disso é que resultou numa geração de pessoas vazias, porque não veem finalidade e sentido em suas vidas e, portanto, qualquer experiência no mundo está valendo. Não há, portanto,
a ideia de que determinados pecados são pecaminosos, né? Mas cada ser humano pode fazer o que quiser. Isso contraria diretamente a cosmovisão cristã, que entende que existe um Deus, criador de todas as coisas, e que estabeleceu um padrão moral para que o ser humano pautasse as suas ações neles, e a quebra, o desvio desse padrão moral estabelecido por Deus é pecado, e um pecador precisa arrepender-se e corrigir, então, a sua trajetória para viver em comunhão com Deus. Finalizando, eu agradeço a sua atenção, espero encontrá-lo em uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.